Estamos de volta, você está comigo aqui no programa Revivados por Sua Palavra. Lembrando que pastor Ronaldo de Oliveira é o apresentador desse programa, está no processo de recuperação, mas está bem e logo ele vai estar de volta com você. Mas nos próximos dias eu tive o privilégio de concluir o livro de Esther e agora de estudar o livro de Jó. Vamos ao capítulo 4. Como eu já mencionei, no capítulo 1 e 2 a gente tem uma descrição da história, os diálogos e as ações do inimigo de Deus contra Jó, as duas ações, primeiro tirando seus bens materiais e desestruturando sua família e depois afetando sua saúde, somente preservando a vida. No capítulo 3, que a gente estudou ontem, a gente tem o abrir do coração de Jó, né? Ele amaldiçoa o dia, né? Ele questiona todo o processo criativo, né? No capítulo a gente vê, ele confronta toda a criação de Deus, tudo que Deus fez e a sua própria existência e questiona Deus de ter cercado ele de toda dor e sofrimento, tá? E no capítulo 4 a gente tem agora um abrir de um novo momento da descrição do livro. Lembrando que a gente tem 3 amigos de Jó que vão até Jó, ficam 7 dias quietos do lado dele, expressando carinho ali, né? Empatia, choram e não falam nada. E agora, no capítulo 4, começa a fala. Tradicionalmente, se acredita, e também no aspecto de descrição cultural, que o primeiro amigo a falar, é o amigo mais velho, tá? Por dentro da tradição, sempre a primeira fala era para o mais velho. E ele começa esta fala. E eu quero ler para você alguns desses versos, que são muito interessantes. Começando. Então respondeu Elifaz o Temanita e disse. Lembra que no capítulo 3, Jó questionou Deus. E parece, dá a impressão aqui, que eles não conseguiram ficar quietos mais. Diante de tudo aquilo, eles não conseguiram ficar quietos e agora começam a falar. Se intentar alguém falar-te, ele começa o discurso assim de forma amena, carinhosa. Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. Enfadar-te-ás é uma pergunta, né? Será que você vai se sentir mal? Quem todavia poderá conter as palavras? Ele está dizendo assim, Jó, peraí, Jó, você vai ficar bravo, você vai ficar, né, cheio, né, vai encher a sua paciência, né, se a gente falar alguma coisa, porque é o seguinte, Jó, não dá para ficar quieto diante da sua fala. Eles não legitimizam a dor diante daquela fala. Sabe, quando você, na realidade, deveria só ter um bom ouvido, e a gente tem a tendência, na nossa cultura, se alguém está falando alguma coisa para a gente não tem um ouvido atento, a gente está preparando a resposta e julgando a fala. Eis que tens ensinado a muitos, Jó, e tens fortalecido mãos fracas, começa elogiando. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado, Jó. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, tu te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Dá para entender a fala de Jó? Fica claro para você isso aqui? Jó, é o seguinte, você sempre fez esse discurso, você sempre confiou, você sempre ajudou quem estava mal, mas agora aconteceu com você, Jó, que você não está confiando em Deus. Quero dizer para você que quando as coisas fazem parte da nossa vida, realmente elas revelam uma transformação. Quando a gente passa por uma dor, a gente compreende o que significa aquela dor.
quando alguém tenta consolar você e ele não passou por aquilo, mesmo que ele tenha passado, cada um é cada um, né? Mas vamos lá, ele não passou por aquela situação e ele chega assim e diz para você: eu sei o que você está passando, eu te entendo. Vou te dizer, só entende quem passa, só compreende uma dor quem passa por essa dor. E mesmo assim, o processo de absorver cognitivamente cada situação é de cada um, porque nós somos diferentes. Então, ele começa o discurso e já coloca Jó numa situação de constrangimento. E talvez aqui esteja a primeira grande lição que a gente pode aprender quando a gente for chamado, quando a gente estiver numa situação para consolar alguém. Constrangimento não. Esse não é o caminho. Um ouvido atento e acolhimento é o primeiro caminho. E talvez você vai ter que dar conselhos, mas o constrangimento, o encurralar, não é satisfatório. Verso 7, agora para mim vem o verso assim, o que chama a atenção, né, aqui. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Visão equivocada. Eu citei isso no início do programa. Visão equivocada. A visão de que aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, aqueles que buscam fazer o que é correto, não passarão por dor e sofrimento. Eu citei isso em alguns programas, que a gente enfatizaria, é aquela visão cristã de causa e efeito. Ou seja, eu tenho que ser retribuído por aquilo que eu faço. É uma visão hoje moderna, que a gente fala muito da meritocracia. Faça que você recebe, faça que você vai ter o reconhecimento, faça que em algum momento você... Eu estou falando para você que talvez tenha feito, eu posso aplicar isso para outras áreas da vida. Você tem procurado ser um bom empregado, você trabalha corretamente e talvez não tenha o reconhecimento. Talvez você se esforce e não receba o salário que você gostaria de receber. Isso é muito, né? A gente pode aplicar para um monte de... Só que a gente tem a tendência, no próprio processo educacional, por exemplo, de se comporte, meu filho, que você ganha isso. Esta é a visão que a gente encontra aqui, visão equivocada, porque a gente tem dentro da descrição da história bíblica quantos que foram fiéis e receberam o contrário, quantos foram os mártires, se dedicaram. Dos 12 discípulos de Jesus, a gente tem Judas que se suicida, todos os outros 10 que ficam, com exceção de João, foram martirizados, foram fiéis e fizeram o que o Senhor havia pedido e perderam a vida. Então esta é uma visão equivocada do mérito, e esta é uma visão equivocada da época, eu já citei isso no capítulo anterior, de que o sofrimento é para aquele que cometeu um erro. E olha a continuação do diálogo. Segundo eu tenho visto, e essa expressão mostra que é uma fala de alguém experiente, por isso que ele deveria ser o amigo mais velho, segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Mas eu posso falar para você hoje que talvez conheça, veja muitas situações e pessoas que fazem coisas ao contrário da vontade de Deus e estão prosperando. É o que a gente encontra lá no Salmo 72, que é um salmo de Asaf, quando ele mira o olhar naqueles que não fazem nada da vontade de Deus e prosperam, ele quase chega à descrença. Com certeza, eu não estou aqui justificando o mal, certo? Praticar o mal e mesmo assim prosperar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não deve ter uma visão de que o fato de nós fazermos tudo aquilo que é correto vai resultar em
alcance imediato daquilo que é bom, ou resultados imediatos daquilo que é bom. Não. Muitos podem dormir o sono da morte e terem a sua recompensa somente na eternidade. É possível? É. E aqui está a compreensão do que é sofrimento e do que é pecado. E que nem tudo, como nós mencionamos ontem, vem das mãos de Deus. Nem todas as coisas que acontecem, Deus deseja que aconteça. Na sequência, então, olha só, queria que você analisasse comigo, pensa no contexto de Jó, pensa na sucessão de perdas, pensa na sua debilidade física e também na sua debilidade emocional, porque a doença física o prejudica emocionalmente. E agora, ele tem um discurso de alguém que deveria estar ali para apoiá-lo e consolá-lo, um discurso dizendo assim: o que você fez de errado? Verso 9, com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Ele está dizendo daqueles que fazem o contrário da vontade de Deus. E aí ele vai fazer uma sequência, poética, assim, bem interessante. Uma palavra se me disse em segredos e os meus ouvidos perceberam em sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou de diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni. A aparência, um vulto estava diante dos meus olhos. Ouvi silêncio, ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus, Jó? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Lembra que esse discurso, em forma poética, Jó, você acha que você é puro? Não, Jó, você cometeu alguma coisa. Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, Jó, cujo fundamento está no pó, são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Sabe o que Elifaz está querendo dizer aqui? Jó, esse é você. O que você fez de errado? Qual é a sua real situação? E ele vai no capítulo 5 agora, que a gente vai estudar amanhã, vai dizer para Jó assim: busca Deus, se apresenta diante de Deus agora, considera, você é indigno. Lembra bem, são visões equivocadas a respeito do que é ou de onde vem o sofrimento. Jó dizia tudo vem de Deus, e agora ele diz assim: espera aí, Senhor, eu não fiz isso, o Senhor que me cercou de mal. A pergunta é: por que o Senhor me cercou de mal? E aí vem Elifaz e diz assim: se todo sofrimento vem de Deus, Jó, você fez alguma coisa errada, porque Deus só manda o sofrimento para aquele que é ruim. O que você fez? Você, Jó, é hora de você colocar-se diante de Deus e ser quem você realmente é. Vou dizer para você que a ignorância é atrevida às vezes, sabe? Quando a gente não tem noção do todo, quando eu digo a palavra ignorância no sentido assim, quando eu não tenho noção do todo, eu sou atrevido, falo o que não devo, julgo de forma equivocada. Eu quero pedir hoje para Deus: Senhor, não me deixa ser assim, não me deixa, não me faz olhar para as pessoas e julgá-las, determiná-las. Só o poder de Deus para nos dar lucidez. Por isso, é melhor ficar em silêncio, é melhor não julgar. Esses dias eu vi uma boa frase que diz assim:
a gente não deveria julgar quem a gente não conhece, quanto mais quem a gente conhece. Elifaz não deveria estar julgando aquele que ele conhecia, Jó. Vamos orar para que o Senhor nos dê lucidez para tratarmos dignamente aqueles que vivem ao nosso redor e não julgá-los. Pai, obrigado pela Tua palavra, que a gente tire lições aqui, que a gente não entre num caminho que não conhecemos, para não rotularmos, não julgarmos aqueles que a gente não conhece e aqueles que a gente conhece. Nos ajude para isso, nos dê um dia muito feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui. Uma alegria, que Deus te abençoe muito, a você e sua família. E nós nos encontramos amanhã no Reavivados por Sua Palavra.